chamo Sônia Araújo, sou professora na rede pública estadual, atuando do 6º ano do ensino fundamental ao ensino médio, além da educação de jovens e adultos, em que atuo no ensino médio. Sou também assistente social, trabalho em um CAPS AD, que é um serviço vinculado à rede de atenção psicossocial, RAPS. É importante destacar para vocês que eu trabalho tanto na prevenção quanto no enfrentamento das expressões da questão social que estão vinculadas ao acompanhamento multiprofissional de usuários e familiares de substâncias psicoativas, sejam substâncias relativas ao álcool ou às outras drogas. Mas hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre relacionamentos. É importante destacar que antes de pensar em relacionamentos, nós precisamos pensar na sociedade. O que é essa sociedade? Como que essa sociedade ela funciona? Quais as relações que permeiam a sociedade? E como que o indivíduo, o ser humano, ele se coloca diante dessa sociedade? Então, são algumas questões que vocês precisam ter, alguns direcionamentos que vocês precisam refletir. O primeiro ponto é entender que o homem ele é um ser social. Então, ele não pode viver sozinho. Ele precisa das relações. Ele precisa desses momentos de interações sociais. Ele nasce já condicionado a essas questões, a essas relações sociais, seja no seio familiar, quando ele nasce, seja no momento em que ele começa a aprofundar as relações externas à sua família, seja na escola, seja no meio de lazer, seja numa atividade física. Então, as relações sociais, elas sempre vão perpassar por esse ambiente em que o ser humano está inserido. Pensar na sociedade num contexto amplo em que todas as relações elas são importantes. Hoje, nós vivemos um período atípico, um período de pandemia, em que o isolamento social ele é um dos requisitos, é algo que as pessoas solicitam, a Organização Mundial de Saúde, ela solicita que quem puder esteja em casa, né, por prevenção a essa questão do coronavírus. E nós vemos que há muita dificuldade de manter esse isolamento social, seja pelos próprios interesses pessoais, de subsistência, de trabalho, de sobrevivência. O que é importante nós entendermos também que pensar no outro enquanto indivíduo social é entender a nossa própria condição humana. Nós não conseguimos viver sem o outro. Nós precisamos do outro pelas necessidades dessa interação. Como eu disse no princípio, desde o momento que você nasce, você tem relações com o outro. Você precisa desse outro. E o contexto atual se torna muito difícil, apesar de necessário. O homem, enquanto indivíduo social, ele tem todas as relações filtradas, condensadas nas relações com o outro. Nós somos seres sociais, nós precisamos das relações sociais, mas nós somos seres diferentes um do outro. Nós vivemos diferentes, nós somos diferentes. Nós temos experiências de vida, nós temos famílias diferentes, nós temos relações comunitárias, vizinhos, trabalhos diferentes. Saber lidar com a diferença é o grande X da questão, seja em tempos de pandemia ou não. Hoje a gente pensa em construir pessoas diferentes, que possam pensar mais no lado mais humanizado da vida. Mas o que nós vemos também é que muitas vezes no corre-corre, num período não pandemia, nós esquecemos dos vizinhos, do bom dia, do boa noite, do muito obrigado. Muitas vezes é o que acontece, não é verdade? Ou mesmo no nosso trabalho, quem já trabalha, né? Vocês, na maioria, devem ser jovens, os jovens aprendizes devem ter mostrado para vocês
o quão é difícil nessas relações de trabalho, né? Em que eu preciso ter o respeito, a hierarquia, eu preciso ter a responsabilidade no meio em que eu estou sendo inserido, né? O quão é difícil lidar com essas relações em que eu sou, nesse ambiente de trabalho, eu passo a assumir um novo papel social. Não é verdade? Uma outra relação que é importante aqui a gente colocar, quando a gente pensa na questão da família. Os grandes desafios estão no seio familiar. Por quê? Isso é algo que vocês também podem estar pensando. Muitas vezes eu assumo um papel fora da minha família, eu sou alguém mais paciente fora da minha família, eu consigo ouvir mais o outro. E por que às vezes dentro da minha família eu não sou assim? Por que eu tenho dificuldade na diversidade? Porque lá fora, na função social externa, muitas das vezes nós não podemos mostrar de fato as nossas dúvidas, as nossas inquietações, as nossas personalidades. Não é verdade? Quando deveria ser o contrário. Eu deveria sim, seja no seio da minha família, seja no seio da minha sociedade externa ao meio em que eu estou, que eu não estou dentro da família, seja na minha vizinhança. Muitas vezes eu assumo o que a gente chama de papéis sociais, em que eu tenho que estar condicionado a uma questão mais ética e moral. Mas essa minha ética, ela também deve ser uma ética dentro da família que eu estou. Então os desafios, eles são muitos. Seja o papel dentro da sociedade que eu estiver inserido. Na família, eu preciso ser mais tolerante. Eu preciso ser mais equilibrado. Eu preciso compreender o outro que está, muitas vezes, próximo de mim, mas também distante. Quantas famílias têm dificuldade do diálogo? Quantos estão inseridos numa família e muitos nem se falam por fatores múltiplos? É aquilo que eu falei mais há pouco sobre a própria relação vizinhança, que é uma atribuição diferente, muitas vezes, do ambiente de trabalho, em que eu não posso, entre aspas, me mostrar quem realmente tem aquelas inquietudes, aquelas angústias, aquelas dúvidas. Um outro ponto importante a ser destacado aqui também é a relação na escola. Para quem ainda estuda, seja na escola ou na universidade, né? É um pouco parecida com a relação de trabalho, mas são papéis diferenciados também. Aquele meu colega, aquele que se torna meu amigo, aquele professor que eu sou mais próximo. Como é que eu posso mediar esses conflitos? Porque às vezes eu sou mais próximo de um professor, às vezes eu sou mais distante de um outro, às vezes é muito complexo pensar nas relações sociais, porque cada indivíduo ele tem uma vivência e uma experiência. Existem aquelas pessoas que são as mais populares na escola, né? Aquele menino, aquela menina que tem mais afinidade com todo mundo, que interage mais. Mas a gente não pode esquecer daquelas pessoas que são mais tímidas, daquelas pessoas que têm mais dificuldades. Algo muito comum nas escolas, nesse relacionamento, é o bullying. Algo que a gente já fala há muito tempo. E o bullying é um sofrimento para quem passa por isso. Então, quantos desafios os jovens têm a aprender a lidar com pessoas diferentes, com pessoas que às vezes eu não tenho tanta afinidade, mas que eu nem me chego, nem tento ter afinidade com essa pessoa. De fato, eu nem sei se essa pessoa é uma pessoa interessante, é uma pessoa legal, porque eu me detenho simplesmente em me prender a padrões e conceitos de estereótipos, né? Em que a pessoa aparenta ser o nerd ou o chato, o que é o mais inteligente, é o dito CDF, né? Então a gente precisa entender isso, tornar o nosso ambiente social mais aberto a conhecer o outro e muitas vezes até ajudar esse outro. A escola, ela é um amplo espaço que a gente pode contribuir para minimizar as situações de violência, de bullying, de conflitos. Muitas das vezes a gente não quer ou a gente não consegue. Assim como aquele que não quer, tem aquele que tem dificuldade de interagir, que é mais tímido realmente,
Existem os valores religiosos de cada segmento, de cada religião. E nessa relação, o quão pode ser positivo. O que não pode acontecer muitas vezes é o exagero em nada. Tudo que se torna o exagero tende a ser negativo na relação do jovem. Bem, eu tentei sintetizar aqui de uma forma mais direta, mais objetiva e até mais próxima de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, estou disponível. Se exigirem dúvidas também, estarei pronta para trazer para vocês aquilo que eu puder contribuir. Esqueci de dizer no início que eu atuo na escola Cássio Felício Sobral, lá no bairro de Canudos. E o CAPS AD que eu atuo atende adolescentes e jovens também. Como eu disse no início, desde que estejam necessitando de um acompanhamento psicossocial para álcool e outras drogas. Mas existe toda uma rede de serviço de atenção psicossocial que também pode contribuir com vocês. O CAPS-I, que é o CAPS de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que funciona ali na Duque. E a Casa Mental do Adulto, caso vocês tenham alguém na família que esteja sofrendo uma depressão, que seja adulto ou algum outro transtorno, pode também estar procurando a Casa Mental do Adulto, que funciona na 3 de maio. São serviços fundamentais, entre outros. O CAPS ele é um serviço de média complexidade, o que significa dizer isso? Quando você já chegou ao ponto de necessitar de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, nós temos uma equipe multiprofissional, enfermagem, serviço social, terapia ocupacional. Mas também existe a rede municipal vinculada aos postos de saúde. Então, os postos de saúde, a sua maioria, eles têm o programa de saúde mental, em que atua um assistente social e um psicólogo, que também podem estar sendo orientadores de vocês em alguma necessidade. E os CRAs, que vocês devem conhecer, os CRAs do bairro, que também tem assistente social e psicólogo. Estamos vivendo, como eu disse no início, um momento atípico de pandemia, em que quem pode, na sua maioria das vezes, tem que estar em casa, se preservando, cuidando da sua saúde e da saúde dos seus. Mas a gente sabe que isso é um momento passageiro. Então, tentem cultuar as relações sociais de vocês, nem que seja pelas redes sociais, que hoje estão sendo um grande mecanismo para essa interação. Então é isso, gente. Muito obrigado, fiquem bem e boa tarde.